A partir de este momento, entonces, la clase empieza a ser grabada y estamos ya con la grabación en andamiento. Muy bien. Bueno, nuestro objetivo aquí es de una manera agora mais específica, mais direta, mais prática. Nós vamos visualizar o que nós temos comentado, nós temos o que vocês intentam fazer já em los simulado, em las questões que nós apresentamos, pero agora juntos vamos visualizar, vamos fazer uma análise textual. Muito bem. Bueno, esse texto aqui talvez é um texto que já tenha utilizado ou não sei, pero independente de qualquer coisa, mira comigo. Los pelos, Rosa Monteiro, um texto adaptado. Eu destaquei aqui alguns elementos que cabe um comentário por conta de elementos destacados aí, por conta de la questão e também por conta de uma compreensão textual. Deixa-me aumentar, talvez vai ficar melhor. Pera aí. Deixa eu ver se dá. Bom, aumentei. Aí o que acontece? Verán, este es el último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. Bom, aí, verán, este es el último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. Como eu não estou preocupado em fazer uma análise geral, nós vamos fazer isso parte por parte, né? De repente vai ficar preso nisso daqui. Eu já vou parar nessa primeira linha. Verán, este é o último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. Aí, nós vamos lá para a primeira questão, galera. E a primeira questão diz assim, olha, a palavra verán que inicia o texto, eu vou pegar essa frase aqui, já para copiar. Tá aqui, ó. Verán. Este é o último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. Essa primeira questão, o autor, ou né, quem elaborou, está perguntando o seguinte. A palavra verán, que inicia o texto, poxa, galera, eu não precisei de ler o texto, não precisei de me aprofundar na análise, só o conhecimento que eu vou compartilhar com vocês que já é o suficiente para eu responder essa questão. Essa questão está associada a um conhecimento gramatical e está associada a um vocabulário. Beleza? Semana passada começamos a falar de vocabulários heterossemânticos. Vamos continuar assim, nós estamos, né, se der tempo que a gente vai chegar neles. Mas eu estou destacando agora o conhecimento de um vocabulário de um modo geral. Olhando essa questão, qual é o gabarito dessa questão aí? Qual é o gabarito dessa questão aí? Verán. Este es el último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. A palavra verán que inicia o texto. Fala para nós aí. E aí? Deixa eu ver se alguém respondeu alguma coisa aqui. Falar o D. Bom, só tem um D, só tem Marcos Chagas, está dizendo que é D. Os demais C, falaram C também. Do Base não falou nada com nada. Heitor Walker Hannibal. Pera, tô lendo, Alcemar. Bom, eu estou preso a essa questão aqui, não estou dando atenção ao texto em si, porque o próprio Base falou C ali. Por quê? Porque é uma questão que cabe só o conhecimento gramatical e vocabulário. Você não precisa. Essa questão não depende do texto. É uma questão como se fosse meio que isolada. E aí, se nós voltarmos aqui para o texto está dizendo: Verán, este es el último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. A autora está conversando. Bom, vamos analisar.
Já ia dar a resposta. A palavra verão, que inicia o texto, pode ser classificada como um substantivo? Bom, não pode ser classificada como um substantivo. Por quê? Galera, vamos por partes. Eu não li o texto com vocês, nós não nos aprofundamos ao texto, mas esse texto fala sobre piscina, ela cita a palavra os jovens na piscina, faz a sua menção ao verão, uma estação do ano, tal. Enfim, aí o que acontece? Pode ser classificada como um substantivo? Eu acredito que muitos alunos poderiam ter marcado essa alternativa. Por quê? Verão, e já que o texto fala sobre piscinas, praias, as pessoas estão ali na beira da piscina, mergulhando, tal, aquele contexto ali. Então, algum aluno poderia pensar assim, opa, pode ser classificado como um substantivo, sabe por quê? Porque verão, este é o último artigo antes de marcharme de vacação. Opa, é o último artigo antes que ela vai de férias, sai de férias. Então, o aluno poderia associar a seguinte situação. Ela vai sair de férias. Beleza, verão, opa, janeiro, dezembro, janeiro, férias. Opa, verão aqui, ela destacou aí como se fosse um vocativo, verão. Então, este é o último artigo que eu vou escrever antes de entrar de férias. Enfim, aí o aluno desatento poderia marcar a alternativa A, sai fora. Sai fora porque a estação do ano, que é a alternativa B, é o nome de uma estação do ano. O aluno poderia... Opa, peraí, estou na dúvida agora. É substantivo? É um substantivo, verão? É uma estação do ano? Bom, o que acontece? O aluno poderia se prender à alternativa B. Mas não é nem a A nem a B, porque a palavra verão é igual a verano em espanhol. Então, não tem nada a ver de verão ser um substantivo, porque o substantivo em espanhol ligado à estação do ano é verano, né? E se você pensasse então na alternativa B, as duas alternativas por si só estariam erradas. Bom, é um verbo no futuro. Opa, verão. Se você conhece verbo, você sabe que o verbo ver no futuro é só acrescentar as terminações, verbo ver, e, as, a, hemos, eis, an, yo veré, tu verás, ele verá, nosotros veremos, vosotros veréis, ellos verán. Bom, verão é conjugação, verão é um verbo, é o verbo ver. Opa, é um verbo no futuro na segunda pessoa do plural. Vamos ver a letra D. Tem como sujeito o pronome ellos. Ellos verán. Peraí, ellos verán. Opa, tá certo. Yo veré, tu verás, ele verá. Nosotros veremos, vosotros veréis, ellos verán. Opa, é a alternativa D. Só que eu também digo que não é a alternativa D. Vocês vão entender o porquê. Alcimar, então é a alternativa C? É um verbo no futuro de segunda pessoa do plural? Bom, é um verbo de futuro, correto? Só que não é um verbo de futuro de segunda pessoa. É um verbo no futuro relacionado aí a uma conjugação de terceira pessoa. Yo veré, tu verás, ele verá. Nosotros veremos, vosotros veréis, ellos, terceira pessoa do plural, verán. Então, é um verbo no futuro, não de segunda pessoa do plural, ligado a vosotros. Vosotros verán. Seria vosotros vereis. Agora, o gabarito é a alternativa E. Indica, tá aqui, ó, gabarito, alternativa E. Indica uma fala direta da autora com os leitores. Claro, yo veré, tu verás, ele verá, nosotros veremos, vosotros, barra, ustedes. Só que vosotros, tudo de segunda, vosotros vereis. Tratamento informal. E ustedes, que está ali na segunda pessoa do plural, só que usa tudo de terceira. Ustedes verán. Então, é uma conjugação de terceira pessoa, mas no contexto está ligado a uma segunda pessoa do plural. E esta segunda pessoa do plural é ustedes. Logo, é uma fala da autora com o leitor, direto com o leitor. E digo mais, hein? É um tratamento formal. Porque se foi usado um verbo na terceira pessoa
fazendo referência a uma segunda, então o tratamento só pode ter sido formal, que nesse caso aqui é os TDs. Logo, o gabarito corretíssimo é a alternativa E. Diante dessa minha fala, no base C, ok? Já vi aqui que vocês estavam na C. Pelo que eu estou vendo aqui, a maioria C é um verbo no futuro de segunda pessoa do plural. Então, vocês que pensaram na letra C, é um verbo de futuro, só que não é de segunda pessoa do plural. A conjugação desse verbo é uma conjugação de terceira pessoa. Ponto. Quando essa conjugação de terceira pessoa está sendo direcionado para uma segunda pessoa, aí, nesse caso, só pode ser para os T. Nesse caso, indica que o autor está conversando com uma segunda pessoa e nesse caso não pode ser vosotros, porque se o verbo é de terceira conversando com uma segunda, o tratamento é formal. Então, primeira questão para vocês visualizarem aí, é uma questão que tem como objetivo destacar o verbo, é uma questão gramatical que envolve verbo, conhecimento de conjugação do verbo ver no futuro, envolve o conhecimento de vocabulário, não confundindo então verão, que inicia o texto de cara, não tem nada a ver com uma estação do ano, não tem nada a ver com o substantivo verão, porque em espanhol verão é verano, estação do ano. E se você tem um conhecimento de tratamento formal ou informal, você consegue então visualizar que a alternativa é a única correta, é a única a ser marcada. Eu, com esse exemplo aqui, eu apenas quis mostrar para vocês, né? Foi o que eu falei no início. Eu não estou preocupado em chegar lá no final. O meu objetivo aqui agora é mostrar para vocês de forma prática como que o conhecimento gramatical, como que o conhecimento de um vocabulário, seja ele heterossemântico ou não, os heterossemânticos muito mais preocupante, temos que dar muito mais atenção, mas independente de tipo de vocabulário, como que um vocabulário dentro do texto, o conhecimento de um vocabulário pode realmente ajudar em muito. E aí, como o nosso objetivo é acertar as questões, então, galera, não despreze esses conhecimentos considerados até básicos. Não desprezem, porque esses conhecimentos considerados básicos podem realmente estar diante de nós em uma questão. E aí, cara, se você não tem o básico, aí fica difícil você, de repente, ter sucesso no que diz respeito à leitura e interpretação de texto. Conhecimento básico aqui que eu estou falando, verbo ver no futuro, coisa mais simples. Conjuguei ele aqui agora. Saber que conhecimento de tratamento formal e informal, falo com vocês direto sobre isso. Tratamento formal e informal, sabe? Conhecer vocabulário básico, verão é conjugação de verbo. E o verão, a estação do ano? Verano. Bom, tem alguém que quer me fazer alguma pergunta referente a esta questão? Manda bala aí, plebazada. Vamos ver se alguém se manifesta aí. Bora, galera. Fale alguma coisa aí para nós. Quer ajudar? Tamo firme. Vou deletar essa questão e vou subir aqui para ficar fácil. Alguma pergunta? Bom, se não tem perguntas, deixa eu ver. Tudo certo. Então tá bom. Galera, agora, dando continuidade a essa análise textual aqui, los pelos. Nunca ignorem o título. Nunca ignorem o título. O título não está ali por acaso. O título não está ali para enfeitar. O título certamente estará sendo usado porque está fazendo referência, está fazendo menção de alguma forma ao que está contido ali no texto. E aí, los pelos. O que significa pelos? Vocabulário aí, ó. O que significa pelo? Pelos. Cabelo. Heitor está falando aqui, ó, cabelo. E aí sim, se você já tem conhecimento de Heitor falou, Rafael também,
Marcos também, beleza. Se você já sabe que pelos significa cabelo, pronto. Já sabe, então, que possivelmente o texto fará referência a cabelo. Beleza, bom, bora seguir. E aí, verán, este es el último artículo que escribo antes de marcharme de vacaciones. Aí, por lo que, pese a todos los pesares de la vida negra, o sea, este pobre párroco baixo amenazado e denunciado por seus impresentáveis convencidos nacionalistas, pese a la matança infanticida de Gaza, pese a la lluvia de dolor que nunca deixa de cair sobre o planeta. Ou seja, isso tudo aqui, galera, eu posso tirar. Olha, esse vai ser o último artigo que eu vou escrever antes de entrar de férias, tá bom? É verdade, eu estou de olho nela ali, ó. Também estou observando. Deixa ela ali, ignora. Aí, porque a câmera tá aqui, né? O que acontece? Tudo isso que tá marcado aí, galera, pode tirar. Esse vai ser o último artigo que eu vou escrever antes de entrar de férias. Ah, não importa a guerra aqui, ali, o padre está sendo ameaçado, perseguido, não importa, não estou preocupado agora em saber disso. Eu quero entrar de férias, e aí, por conta de que eu vou entrar de férias, quero dar uma descansada, vou escrever um texto aqui rapidinho sobre algo que tenha acontecido, um texto rápido, ligeiro, e veraniego, de verão, já que nós estamos, né, vamos entrar de férias, verão e tal, sobre algo que você pode comprovar em qualquer piscina. Ou seja, observe que o primeiro parágrafo, ela está dizendo que agora, no momento, a cabeça dela, não estou me preocupando agora com um monte de coisa que está acontecendo nesse mundo. Não estou preocupado com isso. Então você tira isso daí. Deletei. O que resulta é que eu quero agora, estou com humor, e eu quero escrever rapidinho aqui um texto, antes de entrar de férias aqui, um texto que está acontecendo nas piscinas. Que Espanha tem mudado radicalmente nos últimos 30 anos é uma obviedade, isso é óbvio, está mudando. E uma das maiores mudanças ha sido a situação da mulher. Tem sido a situação da mulher. Sim. Ah, sim, por isso está falando que vai queimar, né? Na verdade, cara, bom, deixa eu desligar essa lâmpada aqui, senão vocês vão ficar pensando, preocupado muito mais com a lâmpada. Pera aí. Ponto, vamos lá. Aí, galera, o que acontece? Não importa o que está ocorrendo. Vou escrever um texto rápido. Que a Espanha ha cambiado de maneira radical nos últimos 30 anos, isso é óbvio. E uma das maiores mudanças, né, ha sido a situação da mulher. Começou agora a fazer uma associação, mudança, mulher, que mudança é essa, que situação é essa? Do machismo agressivo, hemos passado para o machismo em crise e retrocesso. El sexismo sigue existiendo, pero mucho más amortiguado. Mira, hemos passado. Eu destaquei hemos passado aí, porque hemos passado é um pretérito perfeito composto. Significa dizer que a ação está acontecendo, é uma ação não acabada, não concluída. Então, de um machismo agressivo, antes era um machismo agressivo, temos passado, ou seja, está tendo uma mudança, temos passado aí para o machismo em crise e retrocesso. Vocês vão visualizar que esse ponto aqui é, inclusive, a resposta de uma questão que eu vou nela agora. El sexismo sigue existindo, pero mucho más amortiguado. Sexismo, a discriminação, o preconceito, né, ligado à mulher, né, segue, o sexo, a mulher, segue existindo, mas muito mais tranquilo, né? Enfim. Esse segundo parágrafo aqui, galera, eu vou tirar esse segundo parágrafo, copiar e vou colocar aqui. Logo acima dessa questão. E eu queria saber se vocês, então, a partir desta análise, conseguem me dizer qual é a resposta dessa alternativa aí. Espera aí.
Observem aí. Deixa eu ver se vai. Agora acho que vai. Espera aí. Leiam essa questão aí. Qual é o gabarito dessa questão? O meu objetivo aqui com vocês, volto a dizer, eu não estou querendo fazer uma análise profunda, pegar todo o texto, analisar todo o contexto e agora discutir com vocês. O meu objetivo aqui é mostrar para vocês, poxa, que se nós lermos com atenção, com calma, né, dando o devido valor ao conhecimento que nós temos gramatical, aos vocabulários, nós, poxa, temos condições, nós temos condições de responder as questões em espanhol. Elas não são difíceis. O grande problema é que muitos alunos não querem exercitar, não querem treinar, não querem dar atenção. E aí aquilo que é tão simples às vezes se torna tão difícil. Tá aí, ó. Uma das questões deste texto tem a ver com esse contexto aqui em cima. E eu pergunto, qual é o gabarito? Já temos a alternativa E, beleza. Heitor também está dizendo E. Mais alguém? Deixa eu ver. Heitor, Marcos Chagas, Heitor. Beleza, vamos lá. Vamos analisar então. Que Espanha ha cambiado de maneira radical nos últimos 30 anos é uma obviedade. E uma das maiores mudanças tem sido a situação da mulher, de um machismo agressivo, violento, agressivo. Temos passado, ou seja, há uma mudança, há uma alteração nessa característica, para o machismo em crise e retrocesso. Bom, aí eu pergunto, a característica do homem espanhol de décadas passadas, ou seja, do passado, citada no texto é justamente esse momento que faz referência à característica do homem do passado. Porque vocês vão observar que o texto vai falar que está tendo uma mudança, e aí faz referência a uma característica do passado para poder comparar com a característica de hoje. Só que a questão é a característica do homem espanhol de décadas passadas. E aí você vai visualizar que a única alternativa que faz referência, a resposta está dentro desse contexto aqui que vocês estão vendo, e aí analisando esse contexto, a alternativa é adepto de um machismo moderado a caminho da extinção. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Volto a dizer, eu só quero mostrar para vocês aqui onde nós estamos confirmando a resposta dentro de um texto. Eu sei que eu não li o texto, eu sei que eu não analisei, volto a falar, estou repetindo. Mas o meu objetivo aqui agora é fazer com que vocês visualizem que as respostas elas estão, poxa, ali dentro de um texto, de alguma forma. E aí cabe a nós termos essa devida atenção. Tá aí o exemplo. Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta? Alternativa é. Beleza. Alternativa é. Ok. Vou tirar essa questão daqui. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, beleza? Se não, vou continuar mostrando para vocês aqui a análise. Bom, então, até agora, a autora falou que vai entrar de férias, e ao entrar de férias, ela não quer saber de nada que está acontecendo mais, ela só quer agora, nesse momento, destacar aqui uma situação que tem acontecido aí nas piscinas. E aí ela começa a falar, a Espanha está mudando, isso aí é óbvio, tem várias mudanças. E uma das maiores mudanças tem sido a situação da mulher. Né? E aí de um machismo agressivo, temos passado por um machismo em retrocesso, tudo bem, a discriminação segue existindo, mas muito mais tranquilo agora, muito mais moderado. Aí, ó, e de Espanha, Espanha ocupa o posto de 21 do mundo em equiparação de sexos. E 15 e em 15º lugar em participação econômica ou política das mulheres. O qual não está nada mal se temos em conta de onde nós viemos. Nós estamos mal por isso. Bom, aí agora começa.
De modo que os homens espanhóis já não são o que eram. Por exemplo, entre os chicos mais jóvenes já não está de moda essa coisa tão racial e testosterônica de pelaço en el pecho. Opa, pelaço. Pelaço vem de pelo. Pelo, vocês falaram que é cabelo. E aí, se está dizendo pelaço, está fazendo referência, então, a um monte de pelo no peito. Consegue visualizar? Ó, já entre os garotos jovens, já não está mais de moda essa coisa tão racial e testosterônica de pelaço no peito, de ter muito pelo no peito. E isto não cambia, não muda, cambiar, trocar, mudar, não muda em nada para eles. A um é uma conjunção, está aqui destacada, a um significa ainda. Ainda resulta muito eloquente, muito forte a respeito o papel que eles julgam na sociedade. Ou seja, ela está dizendo que isso não significa dizer que o fato dos jovens, nesse momento que ela falou aqui, não significa dizer que os jovens, então, ao não terem muito mais pelo no peito, estarem adotando esse modismo agora, isso não tem nada a ver com relação ao papel da sociedade, eles serem homens, não está entrando nessa questão de orientação sexual. Ela está apenas dizendo que é um modismo, que é uma mudança que está acontecendo, mas que essa mudança não tem nada a ver, não é essa questão que ela está abordando, não é essa bandeira que ela está levantando de estar ligado a uma orientação sexual. E aí, você pega essa que nós estamos falando aí, você pega isso que nós estamos falando, olha, deixa eu só continuar aqui, ó. E não es, estamos aqui, olha. Y no es que haya cambiado los genes espanhóis de repente, sino, e sim, conjunção adversativa, não é que mudou os genes dos espanhóis, não, nada disso, mas sim, tá tudo normal, mas sim que os garotos se depilam. Bom, se você falou agora em se depilam, né, e aí você já viu a palavra pelos, pelos é cabelo. Cabelo? Como assim depilar a cabeça? Não, aí já não é o cabelo da cabeça. Aí já é o cabelo do corpo, justamente pelo fato de que você identificou que o que está acontecendo agora é essa mudança no comportamento masculino, onde antes era algo voltado para as mulheres, a questão da depilação, agora tem se tornado algo comum entre os homens. Pronto, matei a charada. Quando eu volto lá no texto, los pelos. Opa, o texto então está falando agora de cabelo, entre aspas, né? Mas que tipo de cabelo exatamente? Está falando do pelo do corpo masculino. Bom, diante dessa minha fala, dessa minha análise, observe essa próxima questão aí. Observem essa próxima questão aí. O fragmento, miren en las piscinas. Todos los muchachos andam peladitos. Significa que os jovens nas piscinas. Aí volta ao conhecimento de vocabulário. Pelado significa. Pelado significa. Significado da palavra pelado. Significado da palavra pelado. Bom, Milena já está dizendo que pelado significa careca. Beleza. Só que agora nós estamos falando que, poxa, se pelado significa careca, poxa, mas estou na dúvida, ele fala de pelos lá, ele continua falando da cabeça, aí agora entra o contexto, todo o contexto. O cabelo ou o pelo que está sendo mencionado aqui não é o cabelo da cabeça e sim do corpo. Quando falam de peladitos, peladitos você sabe que é um vocabulário heterossemântico, para nós significa nu, mas para um espanhol peladito significa careca. Aí quando eu falo assim, olha nas piscinas, todos os jovens andam peladitos. O quê? Andam pelados, literalmente, ou Samar? Não, peladito é careca. Pô, mas o termo está falando de cabelo da cabeça. Ah, não, já associei. Estão andando lisos, sem pelo no corpo, ou seja, depilados. Aí, analisando todo esse contexto, eu venho para a alternativa. Já vi aqui que alguns colocaram, alguns não, deixa eu ver. Marco colocou letra C.
Vamos ver aqui o gabarito, então, se é a letra C mesmo. Tomam sempre banho nus? Aí eu pergunto, até agora eu falei de nudismo? Até agora eu falei de banho nu? Em momento algum. Mas é porque o aluno viu a palavra pelado, pensou em nudez, opa, piscina, opa, os jovens estão pulando na piscina totalmente peladões. Ih, tô pelado, vem, tira a roupa, galera. Nada a ver, pessoal, nada a ver. Andam descalços e despidos? Onde que o texto está falando isso? Andam descalços e despidos? Talvez por conta do contexto ali e tal, mas né, é forçar uma barrinha. Apresentam-se sem pelo no corpo. Opa, é até agora a coerente, que é o que o texto está falando. Aí eu vou parar por aqui? Calma, analisa o contexto. Não estou dizendo que o gabarito não é a letra C, não. É a letra C. Só que, poxa, analisa as outras duas. Bata o martelo de forma consciente mesmo. Pelam a cabeça vaidosamente. O autor não está dizendo de passar máquina na cabeça. Jogam peladas alegremente? Como assim, jogar peladas? Aí o aluno pode pensar duas coisas. Pelada de futebol, vamos ali bater uma peladinha lá no campo, jogar pelada. E aí tem a ver, jogar pelada é jogar um futebolzinho. Ou jogar peladas alegremente. Vamos jogar a mulher nua aqui pela janela alegremente. Vai pra lá, mulher, sai fora. Ih! Poxa, é isso que o autor está falando? Gente, alternativa C. Alternativa C, sem sombra de dúvidas. Bom, tá aí mais uma questão aí de análise textual e eu estou mostrando para vocês algumas partes aí no texto e mostrando para vocês as respostas, né? Tem alguém que quer me fazer alguma pergunta, uma dúvida? Ó, isso aqui eu já falei. Não. Essa próxima questão aqui, o texto, lido o texto, conclui-se que, atualmente, os rapazes espanhóis... Então eu li o texto, consegui captar a ideia do que se trata. Conclui-se que os rapazes espanhóis, melhor, têm o peito livre de pelos por diminuição do hormônio masculino. Qual é o gabarito aí? Eu já vou dizer que essa aí não é. Está falando de depilação, não tem nada a ver com genes, com hormônio. Me falaram que letra C, Marco Antônio já falou letra C. Diferem dos seus antepassados porque são mais ricos do que eles. Nada a ver, nada a ver. Nada a ver. Alternativa B é aquela tipo assim, sai fora, não tem nada a ver. Evitam tudo que os incluiria no modelo de sexo não diferenciado? Bom, é uma questão de análise. Evitam tudo que os incluiria no modelo de sexo não diferenciado? Não. Eles não evitam. Se eles evitassem, eles não se depilariam. Porque aí eles se depilando, eles ficariam em evidência como sendo um comportamento diferente. Então eles não estão evitando. Pelo contrário, eles estão adotando esse modismo antes exclusivo das mulheres, e ao adotar esse modismo, eles acabam ficando em evidência, visualizando essa diferença, tanto é que a autora está escrevendo um artigo sobre isso. Então, eles evitam, sai fora da letra D, que eles evitam, pelo contrário. Demonstram pouco preconceito contra a prática do nudismo. Bom, esse aí eu também não preciso destacar, porque em momento algum o autor trabalha a questão de nudismo. Ninguém aqui nem está falando de pelado aqui, de sem roupa, nada disso. De fato, o gabarito é a alternativa C. Creem ainda que os sexos colocam em uma posição privilegiada. Das alternativas apresentadas, lidas todas elas, eu concluo que a alternativa C é justamente a alternativa correta, e isso está aqui, olha, nesse parágrafo aí que vocês estão visualizando. De modo que os homens espanhóis já não são o que eram antigamente. Por exemplo, entre os garotos mais jovens já não está de moda essa coisa tão racial e testosterônica. De pelaço no peito, de pelo no peito. E isto, agora que vem a resposta, ó. E isto não muda em nada
não muda em nada o respeito ou o papel que eles exercem na sociedade como homens, ou seja, não está ligado a uma questão de orientação sexual. Portanto, creem ainda que o sexo os coloca em uma posição privilegiada. Ou seja, o fato de serem homens, o fato de eles estarem se depilando, isso na cabeça do espanhol ali, segundo o texto, não está interferindo em nada de fora a questão de que eles querem se depilar e ponto final. Aí. Alternativa C. E aí, a última questão, analisando aqui. E a última questão aqui que isso, tô inspirado hoje, hein? Tá sinistro, você tá sinistro, hein? E aí, chegando aqui na última questão, a melhor imagem, deixa eu subir um pouquinho aqui, a melhor imagem, deixa eu olhar aqui para a tela, a melhor imagem que melhor reflete a mudança dos tempos é a de, bom, qual é a alternativa que reflete ali, qual a informação, né, a informação de qual alternativa reflete a mudança dos tempos. Vamos ver. Fale para nós. A aula vai terminar em 5 minutos. Deixa eu só concluir essa questão, então. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui. Nós terminamos. Letra B. Homem adotando modismo antes exclusivo das mulheres. Ou seja, a imagem que reflete as mudanças é tragédias, injustiças e sofrimento. Colocou lá no primeiro parágrafo aquilo que eu até destaquei lá, mas aquilo ali foi só uma fala dela para dizer, não quero falar nada disso, hein? Não quero falar nada disso. Eu quero destacar outra coisa. E quando ela destaca o comportamento masculino, que é a depilação, ela diz, caramba, eu estou destacando isso, e eu concluo dizendo, última linha, pode haver uma imagem que refleje melhor o cambio, ou seja, a mudança dos tempos? Pode haver uma imagem que reflete melhor a mudança dos tempos? Ou seja, que imagem? O que ela está destacando o tempo todo? Ela está destacando o comportamento do homem ao se depilar, uma atitude antes das mulheres. Ou seja, então, tragédia, injustiça e sofrimento? Não deu atenção a isso. Homens adotando o modismo antes exclusivo das mulheres. E aí você visualiza a alternativa B como sendo, de fato, a alternativa correta. Bom, faltam uns minutinhos aqui, eu só vou parar a gravação para a gente só concluir, ouvir vocês um pouquinho dentro dessa análise aqui que nós fizemos. Deixa eu só parar aqui. Beleza.